Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para poder trazer mensagem profética para a sua vida. Graça e paz. Estamos aqui para poder orientá-lo, para guiá-lo dentro da direção que Deus tem nos dado segundo a sua palavra. Ok? Vamos lá? Estamos aí falando sobre o fluir do avivamento. Um assunto de suma importância, necessário para as nossas vidas, para as igrejas, enfim, para o nosso crescimento. O que é avivamento? Avivamento é uma vida, simplificando, né? Avivamento é simplesmente uma vida em contrito com Deus, uma vida de intimidade com Deus, comum com Deus. Então, quando nós atingimos esse padrão, estamos dentro desse avivamento. Como estão os apóstolos, e aí vai. E a gente vai observar que desde o início, que nós estamos falando aqui sobre o fluir do avivamento, que começamos a falar no dia 9 de julho, né? Você que ainda quer acompanhar a gente, é só você entrar na playlist, ou você mande um comentário para a gente aqui, né? Ou você entra na playlist lá de julho, você vai ver a partir do dia 9. E se você quiser, mande um comentário que nós estaremos enviando os vídeos, né, assim, um por um para você, para que você possa acompanhar de uma forma, né, de início o que estamos falando sobre o fluir do avivamento. É muito importante, por quê? Porque as mínimas coisas que nós achamos que não é pecado é que tem sim afastado muitas pessoas para longe de Deus. Por mais que eles digam que sim, mas a realidade é bem clara no contexto da igreja hoje. Vamos lá? Hoje é a terceira parte do tema personalidades acima de Deus e do reino. Esse tema ele tem nos dado uma direção muito clara sobre a questão de nós valorizarmos mais as pessoas do que a Deus. Vamos lá? Vamos para os textos bíblicos, que também tem tudo a ver com esse tema. Primeiramente é Lucas, capítulo 14. Abra aí no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 26 ao 33, que diz assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e sua mãe, e mulher, filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos. E texto bom, né? E maravilhoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Abra aí, meus amados. Atos 5, 29. Vamos lá, 5, 29. Cadê o 5? Capítulo 5, versículo 29, deixa eu ver aqui, mano. Tá colando a folha aqui. Diz assim, vamos lá. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram:
mas importa obedecer a Deus do que aos homens. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Ainda em contínuo, Filipenses, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então está aqui essas passagens bíblicas, bíblica aqui, a qual tem tudo a ver com o tema personalidades acima de Deus e do reino. Infelizmente, temos visto isso acontecer. O tópico que nós vamos falar aqui hoje, ele é interessantíssimo, que é: eu nunca o conheci, quando o silêncio é uma traição. Observem e atente bem o que nós vamos falar aqui hoje. Algo parecido ocorre quando os crentes tentam permanecer neutros sem tomar uma posição alguma. Contudo, é muito difícil alguém permanecer realmente neutro. Recusa-se tomar uma posição pela vontade de Deus e permitir que o mal triunfe. Muitas pessoas, muitas igrejas perderam a bênção de Deus porque os crentes escolheram permanecer em silêncio quando deveriam tomar uma posição. Incontáveis pastores e líderes de igreja têm tomado posição difícil somente pela verdade, mas então descobrem que estão sozinhos. Bom, essa primeira parte aqui da nossa mensagem, ela nos traz aqui uma realidade. Nós podemos também chamar esse ponto que nós falamos aqui sobre crentes passivos. Os crentes que veem as coisas acontecendo. Vocês sabiam que na Bíblia fala, em Tiago, eu não me lembro agora, não vou procurar agora, mas eu me lembro que em Tiago fala que o pecado de omissão também é pecado. O que é o pecado de omissão? É justamente esse tipo de pecado aqui, que acontece nas igrejas. Pessoas não querem tomar posição diante de uma situação que está acontecendo, porque não querem ferir isso, não querem se meter. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, o próximo ponto. Mas esse é o primeiro ponto, ele é muito importante para que você entenda que nós fomos chamados para sermos cristãos e pessoas que vamos ajudar a alavancar a obra do Senhor. E aí os pastores, coitados, ficam aí pregando a verdade, ficam aí trabalhando em favor da verdade, e quando se olham para os lados, olham para o outro, e não vê mais ninguém. Porque na hora de alguma coisa está acontecendo, as pessoas vão lá, falam, mas na hora de tomar posições, na hora de tomar decisões, elas deixam só o pastor e os líderes sozinhos nesta batalha. É lamentável e isso, infelizmente, é uma realidade hoje. As pessoas ficam neutros, ficam paradas, olhando e ainda comentam, as coisas têm que acontecer, tem que fazer, mas na realidade elas não fazem nada em favor disso, tá bom? E vejamos aí que quantas bênçãos Deus poderia derramar sobre a igreja, poderia derramar sobre pessoas, e não são derramadas justamente porque existe pessoas neutras, pessoas paradas, pessoas que a qual não tomam atitudes que nós denominamos aqui como pessoas passivas, crentes passivos na igreja. E Deus não suporta de hipótese alguma. A primeira coisa
a primeira pessoa, o primeiro estilo de pessoas que vão para o inferno, lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, é justamente essas pessoas, os passivos, são os covardes, vamos dizer assim, como a Bíblia também descreve. O segundo ponto aqui é, quando olham ao redor esperando ajuda, os líderes de chaves ficariam vergonhosamente silentes. Esses líderes abandonados entendem um pouquinho do que o Senhor Jesus sentiu com aquelas palavras modazes e covardes de Pedro, que diz: eu não conheço esse homem. Que nós também viemos estar consciente de uma coisa: abandonou o servo de Cristo é como abandonar o próprio Deus. Então, se você está abandonando, né, o seu líder, se você deixou o seu líder sozinho nesta batalha, se você deixou o seu líder nesse problema, saiba que você não está abandonando o seu líder, você está abandonando também Cristo. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Mateus, capítulo 25, eu quero ler para você aqui, para que você entenda o que eu estou falando. Versículo 45. Observe só o que Jesus diz aqui nessa passagem. Então lhes respondeu, dizendo: em verdade vos digo que quando um desses pequeninos não o fizestes a mim. Então Jesus está deixando bem claro: você não abandonou lá o líder, o pastor, não, você abandonou a mim. Então vamos ter esse entendimento, amados, em nome de Jesus. Não vamos fazer como Pedro, né? Pedro chegou, você não é o... Não, nem conheço esse homem, né? Na hora do problema, todo mundo corre fora, né? Na hora de dizer, eu vou lá e vou cortar a orelha, eu vou fazer, cortou a orelha, eu vou fazer, deixa que fazer, mas na hora que tem que agir, corre-se e foge-se, né? Vamos lá, outro ponto aqui. Em muitos casos, simplesmente permanecer em silêncio está entre as mais perigosas maneiras de trairmos Jesus e a sua igreja. Muitas batalhas divisivas na igreja acontecem porque os membros mais maduros tomaram o caminho mais fácil e não quiseram se envolver. É tentador para uma pessoa boa, piedosa, permanecerem quietas, porque os criadores do mal, do problema, do caso, falam tão alto e são difíceis de lidar. Brigar, amados, brigar pelas causas da sua igreja. Você não está brigando pela causa de um pastor, pela a vida pessoal de um pastor, por mais que isso seja também uma forma de brigar também. Estou brigando pela causa do reino. Né, como um tema que fala, né, as pessoas estão acima de Deus, as pessoas estão acima do reino, então eles priorizam mais a não querer confrontar, não querer brigar entre aspas, é claro, não de uma forma bíblica, de uma forma honrosa, de uma forma respeitosa. Então é brigar, amados. E aí, veja que também faz parte da traição, porque Pedro traiu Jesus ao abandoná-lo, recusá-lo e dizer assim: eu não conheço esse homem. E na hora, quantas vezes pessoas dizem isso não de uma forma direta, não de uma forma objetiva, mas subjetiva, dizendo: eu não conheço. Como? Às vezes o pastor precisa de um auxílio, na hora ele deixa sozinho o líder. É lamentável. Outro ponto aqui. Porém, não podemos andar com Cristo de verdade e tomar um caminho mais fácil da fuga. E graças a Deus, quando nos levantamos em humildade, sabedoria e verdade, nós nos levantamos no poder de Cristo. Temos que reprovar e resistir o mal e não escolher fugir dele. Pessoas fogem. Aí quando vê a situação crítica,
fervendo, a pessoa se cala. Isso é fugir, é trair também a igreja, é trair Cristo. Nunca vamos esquecer disso, que quando você se cala, quando você se foge, quando se recusa a dar continuidade para poder aquele mal sair da igreja, igual fofoca. É igual fofoca, você ouve uma coisa e você não vai combater aquilo. Quando você não combate a fofoca, você está também se caracterizando dentro desse padrão que estamos pregando aqui hoje. Último ponto aqui diz: incontáveis crentes e igrejas podem nunca conhecer o avivamento ou a bênção completa até que eles busquem o perdão por abandonar a Cristo e a seus servos, ou seus servos. Que Deus possa nos dar coragem para tomar uma posição por Cristo e pela verdade. Não importe o que vai se custar, o que vai custar, o que custe essa decisão que eu vou tomar. Acima de tudo, se você sabe que falhou com Deus ou com os seus servos, não encubra o seu erro e, de todas as formas, busque o perdão e a reconciliação. Quando somos honestos sobre nossos erros com Cristo, com os outros, Deus nos perdoa completamente e restaura o nosso poder na oração. Então, se alguma coisa aconteceu que você cometeu esse erro, ainda há tempo de nós buscarmos a reconciliação com Cristo, o perdão de Cristo. O que não pode é a gente continuar achando que estamos certos. Você quer conhecer o avivamento? Você quer conhecer a bênção completa de Deus sobre a sua vida? Então é preciso que você dê uma analisada sobre a sua vida, uma avaliação completa no que você está fazendo dentro da sua igreja, como você está agindo na sua igreja, se você está honrando os seus líderes, se você está honrando as pessoas a qual estão trabalhando em favor do reino, ou são aquelas pessoas que são sempre uma pedra de sapato de alguém. Não vamos ser a pedra de sapato, ao contrário, vamos ser aquela sola que vem amaciar os pés das pessoas que caminham em favor do reino de Deus. Tá ok? Ainda temos uma mensagem ainda sobre esse tema e com certeza Deus tem muitas coisas para nos ensinar ainda no próximo mensagem, no próximo vídeo. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, que é a mensagem profética para a sua vida.